A paz do Senhor, amados irmãos. Entramos no dia 115 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos encerrando o livro de 2 Samuel. Estaremos lendo 2 Samuel 22 ao 24. Tema: o cântico da gratidão. Cântico de Davi em ação de graças. Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus. No seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Chegou aos seus ouvidos, então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e o fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre asas do vento. Por abrigo, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim.
Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí, como o pó da terra esmaguei-os, e como a lama das ruas os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendito seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou do meio dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. As últimas palavras de Davi, segundo Samuel 23. São essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido, do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, e como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os homens malignos serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas quem quer tocá-los se arma de ferro e de haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. Os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Daquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam reunido, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Elei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3.
Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, e Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itaí, filho de Rebai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Almon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Samá, Aratita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruía, Ira, Itrita, Garebe e Trita, Urias, Eteu. Ao todo eram 37. O levantamento do censo. Segundo Samuel 24. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vá e levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: Percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: Que o Senhor, seu Deus, multiplique esse povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade. E foram a Jazer, dali foram a Gileade e chegaram até Cades, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra e depois de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Davi escolhe o castigo. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vá e diga a Davi: Assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: Você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga: que resposta devo dar ao que me enviou?
Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Davi edifica um altar na eira de Araúna. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá, edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até esse seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não ofereceria ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe em nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Vamos às leituras complementares. Segundo Samuel 22, do 1 ao 4, o Senhor é o meu rochedo. Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Salmos 18, do 1 ao 6. Louvor pela libertação. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Ó Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Glória a Deus. Colossenses 3:16. Cantando com gratidão no coração. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Glória a Deus. O resumo do dia: Davi canta ao Senhor em gratidão por todas as vitórias. A adoração é o reconhecimento da fidelidade de Deus em cada batalha. Dá um check de leitura concluída, coloca nas anotações o que tocou o teu coração.
Se você tem dúvida, faça a pergunta que eu respondo você. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, lembrando que no dia de amanhã nós daremos início, então, ao livro de Salmos. Fica na paz do Senhor.